Bom, nós vamos dar continuidade, na realidade nós vamos finalizar, né, a série de mensagens desse mês, que fala sobre a vida de Jesus, né? Quando eu comecei a pensar sobre a minha mensagem, né, sobre a vida de Jesus, né, a primeira coisa que me veio à mente foi, antes da gente entrar propriamente na vida de Jesus, né, definir o que é vida, né? Qual o conceito que você tem de vida, né? Como você define vida? É difícil, né? Assim, a princípio é um negócio tão comum, todo mundo vive, né? Mas é difícil definir vida, né? Mas a Bíblia diz, né, em Gênesis 2:7, que Deus soprou nas narinas de Adão, né, e ele foi de inanimado a algo que tinha vida. A Bíblia diz que ele passou de um corpo sem vida, de barro, para uma alma vivente. É assim que está definido na Bíblia. Ele passou a ser uma alma vivente. Então, respirar define vida. Todas as pessoas respiram, agem, pensam, sentem e se relacionam. Todas elas, todos nós, né? Mas várias delas apenas passam ou estão na nossa vida. Mais ou menos como essa figura aí, ó. Né? Tá vendo? Tem uma maçãzinha dando risada, né? E do outro lado uma maçãzinha triste, mas com uma máscara, né? Que é geralmente aquela que a gente usa, né? E quando todo mundo pergunta, você está bem? Ou estou legal. Né? E assim o relacionamento da maioria das pessoas conosco e de nós mesmos com a maioria das pessoas, né? O nosso relacionamento é mais ou menos superficial, né? Nem todas as pessoas, né, são assim. Algumas são relevantes, né? A maior parte talvez não seja. A maior parte passa pela nossa vida, ou a gente passa pela vida delas, mas elas não são relevantes para nós por uma série de razões, né? Mas nem todas são assim. Algumas são relevantes, como essa aí, por exemplo. Porque essa aí está salvando. Essa aí está puxando do lodo. Essa aí está salvando a vida. Essa está fazendo uma coisa que eu vou repetir muito na nossa lição de hoje. Pessoas como essa fazem a diferença. Né? Elas nos marcam, elas nos fazem repensar, nos fazem mudar. Atentem bastante para a diferença dessas figuras, né? De um lado, um relacionamento superficial, né? Onde há sorrisos, mas o interior está fora do relacionamento. E de outro, uma pessoa que se importa, uma pessoa que quer o nosso bem realmente, que não pergunta como eu estou, vai ver como é que eu estou. Entra na história, faz alguma coisa. Uma coisa interessante que eu gostaria de colocar aqui para os irmãos e para as irmãs nessa manhã, é que não há paralelo em nenhuma outra crença religiosa de um Deus que tenha morrido por seus súditos e criaturas, né, para que elas pudessem ter vida eterna. Todas as demais crenças, exceto a crença cristã, quem acaba se sacrificando é o crente. Ele é que tem que fazer sacrifícios, ele é que tem que promover sacrifícios, ele é que tem que oferecer alguma coisa, né? A única crença em que o próprio Deus é que morre para que o seu súdito, a sua criatura possa viver, é a crença cristã, né? O legado da vida de Jesus está todo ele descrito aqui na Bíblia, né? Não apenas nos evangelhos, né? Como a gente sabe, Cristo está no primeiro versículo já, né? No primeiro versículo ele estava lá com Deus e com o Espírito Santo, né? A vida de Jesus aqui na terra foi rica em ensinamentos, exemplos, milagres, curas. Ele amou, perdoou, riu, chorou, mas o seu maior legado foi algo gratuito, que só ele podia oferecer, ninguém mais, né? O perdão dos pecados, a salvação e a mudança da vida daqueles que nele creem, né? Ele é o único possível de fazer isso aí.
E eu gostaria de pedir atenção para os irmãos um pouco para esse slide aí. Eu gostaria que vocês lessem esse slide, porque ele é um slide bastante significativo, né? Arrependimento não é quando você chora, né? Arrependimento é quando você muda. Percebe a diferença? Muitas pessoas pensam estar arrependidas de alguma coisa, mas se ela não mudar, ela não está arrependida, ela está emocionada, né? Ela compreende que alguma coisa precisa ser mudada, mas ela não muda. E se ela não muda, o arrependimento não é real. É só uma emoção, é passageira, ela vai acabar, né? Jesus, por sua vida aqui na terra, sempre mostrou que ele desejava desde o início salvar a todos. Mostrou o caminho para quem desejasse ter uma vida com significado, com propósito, como ele teve. Nós estamos falando, o tema aqui é vida de Jesus, mas não é só a vida de Jesus que eu gostaria de abordar nessa manhã, né? Eu gostaria de abordar a vida de Jesus, vida nossa, né? E isso nos leva a uma pergunta que é o centro da nossa lição de hoje. Eu gostaria de pedir a atenção de todos então para esta pergunta, né? A vida de Jesus está fazendo a diferença na sua vida? Essa pergunta que eu estou fazendo para vocês, e faço para mim também, né? Faz todo sentido quando a gente volta lá no conceito, por isso que a gente abriu a lição com o conceito, né, do que é vida, vida plena, vida de verdade, onde a gente viu que viver não é apenas levar a vida, né? Mas viver é fazer a diferença na vida das pessoas. Porque Jesus certamente fez a diferença na vida das pessoas. E até hoje ele faz diferença. Com a vida dele, ele fez diferença na sua vida? Fez, Lazineide? Com a vida dele, ele fez diferença na sua vida? Então tá ótimo. Se todo mundo respondeu sim para essa pergunta, que ele fez diferença, é porque em algum momento você se converteu. Então, todo mundo que respondeu sim para essa pergunta está salvo. Porque não é mérito meu, não é mérito de seu, é dele. Eu criei, eu tive fé, então eu me salvei. Mas a pergunta continua sendo a mesma. Mas e você? Também faz a diferença na vida das pessoas, do mesmo modo como ele fez diferença na sua? Olhem essa imagem aí, gente. Tem gente que conhece o caminho, mas ainda continua perdido. Ainda continua lá atrás na conversão, naquela bifurcação, né? Eu perguntei, prestem atenção, eu perguntei se também você faz diferença na vida das pessoas do mesmo modo como ele fez diferença na sua vida. Eu volto a frisar, eu perguntei do mesmo modo. Porque se você não faz diferença, que sentido há ou houve na diferença que ele fez na sua vida? Se você, de alguma maneira, não faz a diferença na vida de todas as pessoas com as quais você se relaciona, você está deixando de cumprir o mandamento de Jesus. Ponto. Se você não faz diferença, se você é indiferente na vida das pessoas com as quais você se relaciona, ponha na sua cabeça: você não está cumprindo o mandamento. Porque o mandamento é isso aí, ó. Mandamento não é só ler, não é só memorizar. Se a gente fala, eu perguntei para todos aqui e todos foram capazes de reproduzir sem ler o mandamento, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Mas não é só isso que ele está falando. Cristo não está dizendo só isso. Não quero que vocês saibam, eu quero que vocês pratiquem, né? Não é só memorizar, né? É ler, é obedecer, é guardar, é praticar. Isso é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se você não está cumprindo o mandamento de Jesus, você não está fazendo uma coisa tão grave quanto, né? Você está deixando se esvair, apesar de salvo, você está deixando se esvair o sentido
da vida de Cristo na sua vida. Percebe isso? Porque Ele viveu para isso. Ele viveu para te salvar, Ele viveu para me salvar, mas Ele viveu para modificar a sua vida. Se a sua vida não se modifica, se ela não converge, se a minha vida não muda, se eu não passo a mudar a vida das pessoas pela minha vida, como a vida dele mudou a minha, então tem alguma coisa errada. Outra questão interessante, né, que eu achei na internet, né? Você quer perdoar alguém? Né? Deixe de se concentrar no que lhe fizeram e comece a concentrar-se no que Deus fez por você. Olha que interessante. Que geralmente quando a gente está ferido, né, a gente pensa na nossa ferida. Né? E a outra ferida? A ferida lá no madeiro? Nessa hora a gente não pensa. Né? Então, talvez os irmãos não consigam enxergar bem o que tem ali na figura, mas a figura ali é uma flor e um cravo de cruz. Né? Olha que figura magnífica, né? Quer dizer, o cravo sendo substituído, o cravo ensinando a flor a ser flor. Né? Porque se você conseguir perdoar, o cravo valeu a pena. Né? Olha outra coisa interessante sobre perdão, né? O primeiro a pedir desculpa é o mais corajoso, e é mesmo, né? É difícil pedir desculpa. É difícil pedir perdão. Né? É complicado. A gente reconhecer as nossas fragilidades, os nossos erros, as nossas mancadas, não é fácil. Mas ele é necessário, é mandamento. A vida de Jesus, ela fez sentido, ainda hoje faz sentido, porque ele deixou um legado para a gente. Tudo isso que a gente conversou até agora foram legados de Jesus na nossa vida que estão na palavra. Né? Ele deu um legado de salvação, de perdão, de amor pelo próximo, e em especial pelos mais humildes. Né? Ele fez a diferença. A pergunta continua sendo, e nós? Estamos fazendo a diferença? Será que nós estamos dando sentido na nossa vida ao legado que Ele nos deixou? A vida de Jesus está fazendo diferença na nossa vida? Né? Está fazendo diferença não só na nossa vida, mas está fazendo diferença nas vidas com as pessoas com as quais eu me relaciono? Olha ao seu redor, olha para a sua família, olha para os seus amigos, olha para as pessoas com as quais você trabalha e faça essa pergunta para você. Está fazendo diferença a minha presença aqui? Eu estou conseguindo fazer diferença na vida destas pessoas? Eu queria colocar aqui para a gente, caminhando para o final da nossa aula, um último aspecto a considerar quando a gente pensa na vida de Jesus, né? E se realmente ela faz diferença na nossa vida. Vamos pensar aqui, vamos fazer um exercício, né? De como Jesus viveu a sua vida, especialmente nos últimos 3 anos de ministério, né? Vamos tentar determinar aqui os aspectos mais marcantes da forma dele viver, de Jesus viver, completando a frase que começa com o nome dele com um verbo. Assim, tipo, Jesus, põe um verbo aí na frente do Jesus. Doou-se. Mais alguém? Vamos lá. O que Jesus fez? Orou. Que mais? Sofreu. Que mais? Amou. Curou. Que mais? Alimentou. Que mais? Como é que é? Salvou. Aleluia. Se a gente for passando os slides aí, a gente vai ver que Jesus fez tudo isso que vocês falaram, algumas outras coisas a mais, outras a menos, porque ele orou, ele jejuou, ele fez milagres, né? Ele ensinou, né? Ele chorou, né? Humanamente ele chorou, né? Ele perdoou, né? Lembra lá da mulher adúltera, né? Ele repreendeu, né? Ele orientou, vai para aquele lado lá, pode lançar as redes que a coisa vai acontecer, né?
Ele sofreu, ele morreu, ele salvou, como disse o... né? Aleluia. Em todas as coisas que Jesus fazia, Jesus servia. Jesus, ele orava, mas ele não orava por ele orava pelas pessoas. Ele jejuava, mas não era por ele, era por elas. Ele fazia milagres, mas o objetivo do milagre era livrar as pessoas do mal e exaltar a fé das pessoas, né? Ele mostrava a elas o caminho para Deus através do ensino, do perdão, da repreensão, da orientação, do choro, de tudo que ele fazia, era sempre para alguém. Ele era sempre servo, ele não era Senhor, ele não era Deus ali, né? Ele era sempre servo, né? E o seu maior legado, né, foi se humilhar, se sacrificar e morrer por nós, né, por mim, por você, né, na condição de servo, sozinho, né? É claro que se você crê nisso, você está salvo, como a gente já disse, porque ele atingiu o seu objetivo, ele foi até o fim, ele nasceu, viveu, fez tudo isso que a gente falou aqui, morreu, ressuscitou e está lá vivo. Então o papel dele já cumpriu. A pergunta continua sendo: e você? Ele já fez a diferença, ele continua fazendo, mas a gente está fazendo? Só há sentido na vida de servo de Jesus, preste atenção nessa frase aqui, gente. Só há sentido na vida de servo de Jesus se a sua vida também for de servo. É a única condição. A única condição para a vida de Jesus como servo ter sentido é que a sua também seja de servo. As frases que aqui estão, tem todas elas essa direção, né? Ame o seu próximo e ajude o seu irmão. O que você já faz, o que você fizer por ele, você faz por mim. É o que Jesus diria, né? Use seus dons e talentos para você ficar rico, para você ficar também, claro, né? Mas use os seus dons e talentos, os dons e talentos que Ele te deu, para ser servo, para ajudar outras pessoas, né? Use os seus talentos na igreja, né? Porque a igreja tem ministérios que muito poucas pessoas estão engajadas, né? Todos nós aqui temos dons e talentos, os novinhos, os idade normal, os de idade avançada, todos têm talentos. E os ministérios da igreja precisam de todos. Pense nisso. Escolha um ministério para estar junto, para trabalhar, né? Porque isso é ser servo. Não basta ter vontade, não basta vir só no que a igreja faz, né? É preciso se engajar nisso, né? Porque é nosso papel no reino de Jesus ser servo, né? Porque muitas coisas acontecem, inclusive aqui na igreja e também fora, no seu trabalho, na sua família, em que a diferença pode ser você. Aquela pedrinha que está faltando, aquela coisa que encaixa o todo do quebra-cabeça, pode ser você. Está faltando você. E você não está lá, né? Então, para isso, é que eu entendo que para dar maior sentido à nossa vida, nós temos que ser servos como Jesus foi, né? Então, eu gostaria de conclamar os irmãos, para a gente concluir, que nas situações que você encontrar, de hoje em diante, né, durante toda essa semana, durante daqui por diante, né, quando você se encontrar diante de uma situação, antes de agir, antes de você dizer sim ou não a alguém, pense no seguinte: como Jesus agiria se estivesse no seu lugar? Eu acho que o grande problema da nossa vida, a gente nem pode dizer, a gente fala, a vida moderna é assim, corrida, e a vida sempre foi assim, gente. Desde que o mundo é mundo, todo mundo corre, né? O problema nosso não está na nossa pressa, não está na nossa maneira de ser. O problema é o seguinte: a gente precisa fazer diferença. E nós tivemos, graças a Deus, nós tivemos alguém que fez essa diferença para nós,
que foi Jesus Cristo na nossa vida. Então a gente tem que fazer diferença. Não é só ser salvo, percebe? Não estou dizendo aqui que a pessoa que não faz diferença, tenha fé, ela não seja salva. Não estou dizendo isso. A pessoa pode ser salva e não fazer diferença nenhuma na vida das outras pessoas. O que eu estou conclamando aqui nessa lição é que todos façamos diferença, porque alguém fez por nós, fez diferença na nossa vida, né? Por mínimo que seja. Então, quando a gente estiver diante de situações nessa semana ou nas semanas vindouras em que a gente tenha que tomar uma decisão ou tenha que se importar com algo ou com alguém, né? O meu pedido é que você pense da seguinte maneira: como Jesus agiria se ele tivesse aqui no meu lugar agora? Eu estou diante da situação, né? Posso passar como passou a maior parte das pessoas, ou posso parar como o bom samaritano? A pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos, para que a gente possa se importar, é como Jesus agiria se ele tivesse no meu lugar aqui e agora para tomar essa decisão, né? E responda essa pergunta para você, e em seguida haja de acordo com a resposta que certamente ele vai colocar no seu coração, né? E assim você vai fazer a diferença. Mas esteja preparado. Quando você quiser fazer a diferença, e quando Deus colocar no seu coração para fazer a diferença, esteja preparado. Porque como a gente viu aqui na lição, fazer a diferença vai exigir tempo, uso de recursos, uso de sentimentos, talvez algumas desilusões, né? Algumas coisas desagradáveis, né? A pessoa pode não ser grata, nada disso importa, né? O importante é que a gente seja instrumento de Cristo para ajudar o próximo e fazemos assim a diferença. Esse é o ponto que eu queria que todos levassem, grudassem no ouvido, grudassem na mente, grudassem no coração. Fazer a diferença como Cristo fez a diferença na nossa vida. Amém?